Meus irmãos, nós caminhamos agora para a oitava e última aula do nosso curso de Introduções a Missões, Introduções à Missiologia. Nesta última aula, nós queremos fazer o encerramento considerando pontos cruciais para que missões sejam levadas adiante. Perceberemos aqui a dinâmica do Evangelho e cultura. E nós vamos entender que não é uma dinâmica Evangelho versus cultura, mas Evangelho e cultura. Apesar de as pessoas considerarem que as culturas isoladas elas são inocentes, elas são puras, nós perceberemos que o homem em todo lugar é afetado pelo pecado. Mas apesar também de, às vezes, as pessoas acharem que todas as culturas pagãs, não cristianizadas, automaticamente sejam demoníacas, nós veremos que a imagem de Deus se expressa em todas as culturas. Aí nós veremos a dinâmica, evangelho e cultura, nunca evangelho versus cultura. Nós perceberemos que essas culturas, elas têm os seus aspectos positivos, mas também os seus aspectos bem negativos, como por exemplo a prática do sati na Índia, onde a viúva era queimada viva junto com o falecido, que era cremado. Então, meus irmãos, era uma prática cultural histórica, antiga do povo da Índia, que foi mudado por causa do Evangelho. Consideraremos práticas outras como a mutilação por causa dos mortos, a automutilação por causa dos mortos. Cada cultura tem a sua forma de demonstrar o quanto que a pessoa querida ao partir nos causa dor. Nós, por exemplo, demonstramos com uma coroa de flores, algo nesse sentido. Os judeus da época do Novo Testamento contratavam carpideiras, mulheres para chorarem no enterro, para mostrar o quanto que o falecido era amado. Tem culturas que cada pessoa que morre, eles mutilam uma parte do corpo. Então eles mutilam uma das falanges dos dedos. Esse senhor da foto, talvez o pai, a mãe, o avô e a avó paternos, o avô e a avó maternos, talvez pessoas que eram do seu ciclo familiar, sempre que cada um morria, ele arrancava uma falange do dedo. São aspectos da cultura, onde nós percebemos que eles não são tão puros, eles não são tão inocentes, eles vivem escravizados por maus conceitos, por entidades demoníacas. A prática da circuncisão feminina entre Oriente Médio e África. Meus irmãos, é aterrador, é triste, é triste. O que as próprias mães, as tias, as irmãs mais velhas fazem com as meninas. Elas mutilam a menina fazendo a circuncisão feminina, uma mutilação genital. E nós consideraremos como o cristianismo transformou o mundo antigo. E meus irmãos, onde o evangelho entra, ele transforma. E transforma sempre para melhor. Aí só para nós entendermos, o Império Romano, o mundo antes do cristianismo, eles não tinham valorização da mulher. Eles praticavam infanticídio, crucificação. O cristianismo, além de mudar essas realidades, promoveu o fim das lutas dos gladiadores no Coliseu Romano. O cristianismo gerou hospitais ao longo dos séculos. Então, o conceito de hospital foi um presente do cristianismo à sociedade. As escolas, os cristãos que promoveram escolas para o ensino de todos, os orfanatos, e o fim da escravidão por meio de Wilber Wilberforce. Então, o cristianismo, ele transformou o mundo antigo. E o cristianismo tem transformado sempre onde chega. E aqui eu digo, o cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico. Apesar dos cristãos cometerem erros, o cristianismo transforma e transforma sempre para melhor. E terminaremos sobre os motivos que nós temos para fazer missões. Quais são as razões da igreja, as razões dos crentes, a razão de cada um que foi alcançado pelo Evangelho, quais são as nossas razões para fazer missões. É assim que nós encerraremos esse curso de introdução a missões e esperamos que seja desafiador e agregador a cada um de nós. Que o Senhor seja conosco.